De volta com o Educador Entrevista, a gente fala um pouquinho a respeito do trabalho dos bombeiros civis aqui em Batatais, na companhia do Anderson Silva. Anderson, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano, eu que agradeço, bom dia a todos aí que acompanham a TV Educadora. Também com o Celso Júnior. Celso, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano, eu que agradeço, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, para a gente começar, vamos falar de um tema que sempre acaba sendo recorrente, mas é bom a gente pontuar isso, que é a diferença do bombeiro civil para o bombeiro militar, né? Até para que as pessoas entendam bem esse perfil aí. Quem pode explicar para mim? A diferença do bombeiro civil para o bombeiro militar é que o bombeiro militar ele é um policial militar que trabalha na corporação dos bombeiros, na brigada de incêndio da polícia, né? Ele é um funcionário do Estado, né? Ele é concursado, ele faz o curso, ele entra primeiro para a polícia militar e depois ele pede sua transferência para o corpo de bombeiros. O bombeiro civil já não. O bombeiro civil a gente faz um curso específico para bombeiro, tá? Mas a área de atuação seria a mesma. A diferença, o bombeiro civil é um bombeiro particular e o bombeiro militar ele é um bombeiro do Estado. Uhum. E a gente percebe que cresceu isso, né? Tem função de legislação que prevê mais segurança, a questão do perfil do bombeiro civil em empresas a partir de determinado porte, em eventos, em ações específicas, e a gente tinha falta dessa mão de obra qualificada, né? Então, vocês vêm aí para suprir essa questão, que a lei já preconizava, mas que era difícil suprir porque não tinham pessoas qualificadas suficientes. Isso, antes não tinha tanto efetivo assim para poder suprir, como você falou. Hoje esse número é um pouco maior, já cresceu bastante, a procura está sendo muito grande. E como a gente sempre fala, né, nós não estamos aqui para competir com ninguém. Simplesmente o bombeiro civil está vindo aí para suprir uma necessidade que às vezes muito município não tem, né, que é o bombeiro militar. Então a gente é uma extensão para trabalhar em conjunto com eles, né, e ajudar toda a população aonde não tem eles e aonde assim é difícil o acesso para eles chegarem. Perfeito. Bom, nós estamos num período aí, né, que é a entrada do inverno e que é inversamente proporcional à Europa, né? Por quê, né? A gente sempre pensa naquela questão, né? O Brasil, por exemplo, a Europa está em pleno verão, né? O verão no Brasil normalmente é um verão um pouco mais chuvoso, etc. Na Europa a gente tem visto, em especial em Portugal, a questão do verão com muitos incêndios, porque é um verão mais seco, similar ao nosso inverno, né? A gente tem frio com seca também. Então a gente acaba quase que coincidindo a questão de lá ter muitos focos de incêndio, um período grande de queimadas, e no Brasil, consequentemente também, infelizmente aí, mas a gente vê toda essa problemática que está acontecendo, por exemplo, em Portugal, já com várias vítimas, e o temor que a gente tenha ações similares no Brasil. Isso, a gente está acompanhando aí os acontecimentos, principalmente em Portugal, né? Como a gente faz parte de uma organização que já tem lá em Portugal e que eles já estão atuando, né? Obviamente, todos nós aqui também no Brasil estamos assim meio que em alerta. Caso precisar, a gente está indo para lá para poder ajudar no auxílio deles, como foi recentemente. Nós fomos convocados para o Chile, né? Onde também tinha um incêndio muito grande lá, mas graças a Deus chegou na hora, deu tudo certo, né? Então a gente tem que sempre prestar a atenção e estar sempre tomando cuidado com pequenos focos de incêndio, né? A pessoa vai lá, coloca um fogo num entulho e acha que vai ficar só naquilo, e às vezes um vento, como a gente está vendo muito aqui hoje em Batatais, muito vento, e esse vento acaba levando esse princípio de incêndio para uma área maior, aonde vem acontecer aí um incêndio de grande proporção. Uhum. E a gente acaba vendo, né, a gente tem algumas matérias falando desse incêndio em Portugal, né, em que o chefe, né, da divisão de bombeiros contestou a versão da polícia, né, porque a polícia falou que o que
foi uma trovoada que acabou causando o incêndio, mas ele diz que o incêndio começou cerca de 2 horas antes, e eles creem, né, que a rapidez da queimada teve uma mão criminosa, foi um incêndio gerado aí. Infelizmente a gente vê isso, né, o quanto que pequenos atos da população, né, de jogar uma latinha para fora do veículo, de jogar uma bituca de cigarro na estrada, pode causar um desastre dessa proporção. E muito grande, porque não só uma bituca de cigarro, hoje, como a gente faz muito treinamento em mata, né, então a gente está sempre vendo e atualizando as coisas, uma garrafa de água, com o mínimo de água possível assim, dentro de uma garrafa PET, que você joga na lateral de uma rodovia, né, quando o sol insere ali dentro, ela forma uma lupa que acaba automaticamente pondo um fogo, né, um princípio de incêndio aí. Então, uma simples garrafa. E hoje a população ela está muito assim, joga qualquer coisa pelas vias públicas. Vai dar, por exemplo, joga uma latinha porque vai dar trabalho para alguém. Não é mais fácil você juntar, né, e depois dá para a pessoa certa vir coletar ou você mesmo levar para o local certo, né, do que você jogar na rua. Você não está dando um emprego para ninguém, pelo contrário, né? Então, são pequenas coisas que às vezes a população também carece de aprendizado e de ensinamento para isso também. Né? Não adianta a gente, vamos jogar a culpa na população, sendo que ela não tem o conhecimento, não está tendo como lidar com isso. Então, mas algumas coisas na prática a gente vê, né? Por exemplo, aqui na cidade a gente pode ter um problema similar no Horto, né? E a gente vê diariamente, infelizmente, pessoas descartando lixo no Horto. Exato. E, inclusive, recentemente, se eu não estou enganado, na última edição que saiu do Jornal da Cidade, foi uma matéria sobre os incêndios que estão tendo no município. Né? E esses incêndios aí, que a maioria são causados por descarte irregular de materiais que as pessoas estão fazendo. Né? E já não é a primeira, a segunda ou a terceira vez, mas por várias vezes as pessoas já nos acionaram, mesmo com recursos próprios, sem a gente ter toda a estrutura que o Corpo de Bombeiros tem, mas a gente sempre tenta ajudar da melhor maneira possível, mas mesmo assim a população continua fazendo esses descartes irregulares aí, e isso está a cada dia mais, não só causando incêndios, mas causando enchentes e vários danos à natureza. Então isso é uma coisa muito séria, que seria um pouco de educação, né? Ou tudo, né? A educação das pessoas que fariam com que isso sanasse um pouco. Olha, deixa eu avisar aqui, os ganhadores do convite da feijoada aí são Catarina Dalpículo, Maria Aparecida Marinheiro Souza, Luciana Gomes e Luzia Bárbara de Souza. Podem passar aqui pela Rádio TV Educadora no horário comercial e retirar os seus convites. Terceiro bloco do programa, aqui na companhia do Anderson Silva e do Celso Júnior, a gente falando um pouquinho a respeito do trabalho dos bombeiros civis aqui no município, e o Renato questionando, colocando uma questão aqui, quantos bombeiros civis hoje são na cidade e qual o processo de formação, Celso? Hoje, em Batatais, há 2 semanas atrás, concluímos a formação da 5ª turma de bombeiros civis de Batatais. No município foram formados 92 bombeiros já. A nossa equipe conta hoje com 55 bombeiros trabalhando com a gente dentro da nossa equipe, mas 92 formado ao todo nas 5 turmas que se formaram em Batatais. A formação é através de uma escola particular. Em Batatais, a escola que a gente trabalha é a Real Life de Ribeirão Preto, escola credenciada no Corpo de Bombeiros, e o curso tem a duração aí de 240 horas, equivalente a mais ou menos 4 meses de aulas teóricas e práticas sobre toda atividade que um bombeiro civil vai exercer aí na sua carreira. Perfeito. Nós falávamos no último bloco a respeito do incêndio em Portugal, né, que vitimou várias pessoas e
que ainda tem dificuldade de controle. A gente sabe que os incêndios de áreas de floresta, entre outros, eles têm um difícil período de controle, né? Porque só se fala que o incêndio foi encerrado depois de alguns dias, né, de acompanhamento, que ele pode, infelizmente, retornar a qualquer momento. Exato. É totalmente diferente, né? Até a gente, quando passa para os novos alunos que estão aí formando, o incêndio, ele numa edificação é uma coisa e o incêndio florestal é outra, né? O incêndio florestal, ele é muito mais amplo porque a gente tem ele em nível terrestre, em nível mais alto e nível subterrâneo, que são as raízes das árvores. Né? Então, é bem mais complicado e um pouco mais trabalhoso do que um incêndio numa edificação. Né? O rescaldo que a gente faz no incêndio florestal é muito maior do que o que se faz em uma edificação. Perfeito. Falando em incêndio em edificação, também chamou a atenção nos últimos dias o incêndio em Londres, né, na Grenfell Tower, lá, que vitimou quase 80 pessoas. Sim. Né, e que mostra também a fragilidade, mesmo no primeiro mundo. Sim. Lá por vários relatos que a gente viu, não conhecemos as leis do país lá, não só do país, como até mesmo dentro do próprio país, no Brasil, por exemplo. Em cada estado, as instruções técnicas mudam. Então, cada um segue um padrão de trabalho aí, uma norma de prevenção aí de incêndio. No caso lá, através de relatos, né, os próprios moradores relatavam a dificuldade de uma saída de emergência, eles relatavam que tinham vários problemas com sinalizações, com a prevenção de incêndios. Isso foi relatado porque o edifício passou por uma reforma no ano passado, e mesmo após a reforma, isso não foi sanado. Não dá para a gente afirmar com 100% de certeza o que aconteceu, mas infelizmente foram algumas vítimas fatais aí. No primeiro momento foram 12, não sei se aumentou o número depois desse incêndio, mas com um total aí de quase 80 vítimas no local. Por quê? Pela falta de prevenção. A prevenção é o primeiro passo para tudo. Então a gente trabalha sempre em cima da prevenção. Comigo nunca vai acontecer, na minha casa nunca vai acontecer. É aí que pode acontecer. Então a prevenção é o principal meio que a gente tem para evitar um mal maior. E também se fala que o próprio revestimento do prédio era inflamável, né? E que existem outros prédios que precisam atualizar os revestimentos, as estruturas, porque também utilizavam o mesmo tipo de material. Sim, o revestimento, inclusive até mesmo a própria pintura, né? Já existem alguns materiais aí que são anti-chamas, né? O anti-chamas não quer dizer que ele não pega fogo, ele pega fogo, só que ele demora um pouco mais, ele resiste um pouco mais à temperatura. E lá nesse edifício foi relatado que não foi utilizado conforme as regras, né? Conforme as normas do país. Então, pode ser isso que causou com que esse incêndio se propagasse de uma forma tão rápida e causando dano em todo o prédio, em todo o edifício aí. Então, hoje, você tem várias maneiras de prevenir, só que o custo é um pouco alto. E, às vezes, as pessoas preferem economizar e acabam causando morte de inocentes aí. Ricardo perguntando, né, quem tem interesse na formação, como e onde deve procurar? Bacana. Recentemente ia ser a última turma, né? A 38ª que formou agora, a 5ª de Batatais, ia ser a última turma. Mas muita gente nos procurou no período que estávamos dando aula para eles, muita gente nos procurou para poder saber sobre o curso. Então, vai ser aberta essas inscrições para a nova turma, né? Provavelmente será a última, sim, em Batatais. Então, a gente se encontra hoje lá no Centro Comunitário dos Bancários, né? Pode nos encontrar lá para fazer a sua inscrição, que ela já está assim, praticamente aberta para poder fazer, né? E lá a gente dá os maiores detalhes, mas sempre as documentações que necessários, que é RG, CPF,
comprovante de residência e algumas outras coisas que a gente vai pedir que ele tem que ir atrás, né? Mas a gente está lá a partir das 7 horas, lá no centro comunitário, para poder atender aí o pessoal que queira saber mais sobre o bombeiro civil, a profissão do bombeiro civil e como que é as aulas aí, está fazendo sua inscrição. Perfeito. A Andréa coloca uma questão, e é importante a gente pontuar isso, né, de que no inverno muitas pessoas utilizam de ações para se aquecer que podem ser prejudiciais, né? Muitas vezes a utilização de velas, de utilizar richô, álcool gel, outras coisas no banheiro para aquecer. Então sempre o alerta de que isso é extremamente perigoso nesse período. Tomar muito cuidado, né? Tem muitas pessoas que às vezes a gente já viu de tudo, né? Mas tem muitas pessoas que colocam até assim churrasqueira dentro para poder aquecer um pouco mais a casa, ou até mesmo fazendo a função de lareira, essas coisas. Tomar muito cuidado com isso, vela principalmente, né? Com essa um pouco mais de vento, às vezes pode entrar numa frestinha de uma janela, alguma coisa, pegar nessa vela, derrubar ela, né? E aí podendo ocasionar algum princípio de incêndio e aí um foco maior. Toma muito cuidado com isso, né? Não vamos se prevenir antes que o mal aconteça. Perfeito. E também uma questão que a gente também vê muitos casos, que é a questão de sufocamento por inalação, né? Seja por fumaça, por gases, porque a pessoa só pensa no perigo da chama ou do incêndio e esquece esse outro lado, né? E se isola num local, não tem entrada de ar, o fogo dessa chama ou desse aquecedor acaba consumindo todo o oxigênio e levando a pessoa a óbito. Exatamente. A fumaça em si é ela que mata mais, né? A gente não vê tanto assim, pessoa morreu queimada, carbonizada. A gente vê mais pessoa que morreu asfixiada justamente pela fumaça. Ela não está uma fumaça pura porque está sendo queimado vários tipos de combustíveis ali e se transforma em uma fumaça tóxica, né? Então, o primeiro alerta que a gente faz é: fugiu do controle, não está conseguindo, procura um ambiente ventilado, sai fora deste foco. Se for uma residência, vamos para a rua, para algum lugar ventilado, não fique, né? Se a fumaça já tomou uma proporção maior dentro da casa, procura um pano úmido para colocar no rosto, nariz, boca, para poder começar a filtrar um pouco essa fumaça. Andar sempre um pouco mais abaixado, porque a fumaça tende a subir para depois ela tomar literalmente todo o espaço. Então andar um pouco mais abaixado e literalmente procurar local ventilado. Esquece bens materiais numa hora dessa, a sua vida é mais importante. Perfeito. O Olavo aqui, para a gente encerrar, né, questionando para as empresas, para as pessoas que necessitam do trabalho de vocês, onde pode conseguir esse contato, Celso? Como o Anderson disse, hoje a gente se encontra alojado no Centro Comunitário dos Bancários, estamos lá temporariamente, mas pode nos procurar lá, ou através das redes sociais também, através dos órgãos de imprensa, através da própria Polícia Militar ou da Guarda Municipal também tem o nosso contato particular, porque hoje a gente ainda não tem um local fixo no município. Então, nós não temos um telefone próprio dos bombeiros civis de Batatais, mas através das redes sociais ou do nosso local provisório, que seria o centro comunitário, pode nos procurar, tanto empresas, não só dos cursos de bombeiro civil que a gente dá no município, palestras sobre primeiros socorros, curso de primeiros socorros, cursos de brigada de incêndio, a gente faz formação de brigadistas também. Então as empresas que têm o interesse em ter uma brigada de incêndio na sua empresa, pode nos procurar, a gente orienta, ou até mesmo às vezes a empresa não sabe se tem a necessidade ou não de ter, a gente vai, faz uma orientação. Como eu já falei antes, a prevenção é o primeiro passo para evitar um mal maior. Então, as empresas que aí têm dúvidas se precisam de uma brigada de incêndio ou não, pode nos procurar, a gente vai, conhece a empresa, vê as necessidades. Muitas empresas ou até mesmo
eventos, as pessoas não têm muita certeza ainda se precisa ou não do bombeiro civil. Existe sim uma quantidade mínima de pessoas que é obrigatório, mas essa quantidade ela fica de lado se o local oferecer risco a quem está frequentando ele. Então, às vezes a pessoa pensa por ser poucas pessoas, não precisa, mas às vezes há necessidade sim. Então é só procurar a gente aí, tanto no centro comunitário quanto nas redes sociais ou através das autoridades do município aí, a gente está aí para orientar todo mundo. Maravilha. Celso, obrigado pela participação. O programa está sempre de portas abertas para recebê-los. Eu que agradeço a toda a população aí de Batatais pelo apoio de sempre e estamos sempre à disposição. Anderson, obrigado pela participação e a gente está sempre à disposição aqui. Agradeço, Luciano, agradeço toda a população aí batataense que está nos apoiando bastante, né? O nosso trabalho aí para poder atendê-los melhor, né? Então eu agradeço aí todo o apoio aí. Maravilha. No próximo bloco nós voltamos falando um pouquinho a respeito de habitação com o secretário de Estado da pasta, Rodrigo Garcia. Voltamos já. Durante a entrevista, hoje eu falo aqui um pouquinho a respeito de habitação com o secretário de Estado da pasta, Rodrigo Garcia. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer poder estar aqui na Educadora, aqui em Batatais, num dia especial aqui para nós da Secretaria da Habitação, onde eu vim trazer ao prefeito José Luiz uma declaração de conformidade urbanística, que é a última etapa para regularizar, do ponto de vista fundiário, um conjunto habitacional aqui da cidade, o denominado Conjunto Habitacional das Araras. São 119 famílias que vivem lá e que vão ter nos próximos dias a oportunidade de individualizar os seus lotes e ter a segurança jurídica da sua escritura, né? E tenho dialogado com o prefeito José Luiz nesses 6 meses de mandato, né? Recebemos ele várias vezes em São Paulo, aqui mesmo na região, quando estive representando o governador Geraldo Alckmin em outras oportunidades, sobre a importância de continuar o trabalho da cidade para mais habitação. Batatais é uma cidade que construiu muito conjunto habitacional no passado, né? Se a gente fizer uma comparação rápida, nós construímos mais de 2.400 unidades só pela CDHU aqui na cidade. Isso é número de cidades bem maiores, né? Ribeirão Preto, por exemplo, construiu 6.000, né? E esse esforço que foi feito no passado precisa ser feito no presente, para que novos conjuntos habitacionais, novos bairros possam atender a demanda da população aqui de Batatais, que ainda é grande na área da habitação, né? E além da construção de novas casas, esse esforço agora do governador Geraldo Alckmin para também fazer a regularização fundiária. Muitas das cidades cresceram, né, de maneira desorganizada e com bairros irregulares. E as famílias às vezes vivem há muitos e muitos anos nessas casas sem ter a segurança jurídica de uma escritura, né? Então o programa Cidade Legal, o Geninho, que coordena esse programa em todo o estado de São Paulo, me acompanha aqui hoje em Batatais, ele tem também sido um programa importante na área habitacional do estado de São Paulo, de forma que é uma alegria poder estar aqui participando do seu programa, conversando com a comunidade de Batatais. Mais cedo eu estive lá em Patrocínio Paulista, né, entregando casas da CDHU, e é um trabalho permanente que a gente tem feito, né, que de realizar sonhos, entregando a sua casa própria, mas também realizando o sonho, conseguindo gerar uma movimentação econômica, né, gerando emprego nessas obras, gerando renda através dessas obras. Sem dúvida. E essa garantia jurídica que o projeto Cidade Legal dá, né, a gente vê aí famílias há décadas que têm o seu teto, mas não têm a segurança de continuar nele. Sem dúvida, porque naturalmente no passado não se tinha uma preocupação com a questão legal, né, com os procedimentos, com os alvarás, né, e também ao lado disso, muitos maus empreendedores, maus loteadores, né, que faziam isso de qualquer jeito, depois sumiam da cidade, deixando a conta sempre para a prefeitura e a insegurança para os mutuários, para aquelas pessoas que compraram esses lotes, né. Então o programa Cidade Legal vem sendo reforçado nesses últimos anos. No ano passado nós batemos recorde de regularização fundiária no estado de São Paulo por esse programa. Hoje nós temos uma lei nova que foi aprovada em Brasília, através de uma medida provisória, que vai facilitar a regularização fundiária também no Brasil, vai desburocratizar ainda mais, né? Nós temos conversado com o Tribunal de Justiça, com o corregedor do TJ de São Paulo, o Dr. Calças, para que a gente, junto com os cartórios de registro, possa também simplificar a regularização desses imóveis, né? E o Cidade Legal apoia principalmente as pequenas cidades que não têm nenhuma estrutura dentro das suas prefeituras para fazer a regularização e um apoio às médias e grandes cidades, como é o caso aqui de Batatais. O Zé Luiz tem uma equipe preparada que nos ajuda muito
na parte documental, né? E a gente participa com os nossos topógrafos, com o cadastramento dessas famílias para a gente individualizar e dar a escritura definitiva para elas. Bom, aqui também o coordenador do projeto, o Geninho, o Eugênio Zuliani. Geninho, quando nós pensamos aí nessa questão da regularização, infelizmente muitas famílias são tão humildes, modestas, que nem sabem da necessidade disso, né? Então o programa vem para dar esse suporte. Sem dúvida, eu acho que as famílias até conhecem, sentem a necessidade pela falta da segurança jurídica e pelo sonho de ter a propriedade de fato para que ela possa ter essa emancipação do poder público e poder deixar essa propriedade quando ela se faltar para os herdeiros e também que ela possa buscar financiamento ou possa até sair daquele bairro e melhorar as suas condições de vida e comprar uma casa até melhor. E de alguns anos para cá, o Estado evoluiu, o governo evoluiu de uma certa forma que hoje os cartórios, para essas famílias que ganham até 3 salários mínimos, o custo é zero. Então, a Prefeitura pode investir, o Estado pode investir e os cartórios são isentos desses emolumentos. Então, nós conseguimos fazer a regularização em parceria com a Prefeitura, que também faz uma assessoria junto com a Cidade Legal, onde se desenvolve produtos, levantamentos topográficos e principalmente o cadastro das famílias para chegar num dia como hoje aqui em Batatais, entregar a regularização de um núcleo e na sequência fazer a titulação e emitir as matrículas para cada proprietário. Então o Cidade Legal hoje ele avança até o registro em cartório e entrega definitivamente a matrícula para cada proprietário. Secretário, a gente percebe nessa sua fala essa pontuação mesmo de interesse, né, em trazer novas moradias para a cidade, em firmar essa parceria com a Prefeitura, além da regularização, né, a gente teve a regularização aí das araras, mas existem outras em curso, né, então essa parceria mostra um bom horizonte na questão da habitação para Batatais. Sem dúvida. Como eu disse, Batatais foi uma cidade que já fez muito, mas ainda tem uma expectativa de construção de novas moradias para a população de baixa renda, que depende muito desse subsídio do governo do estado, às vezes do governo federal, para conseguir comprar a sua casa. Eu estava contando há pouco ali na prefeitura, né, que nós estamos vivendo anos difíceis do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. De 2015 para cá nós tivemos sucessivos PIBs negativos, né, que fizeram com que o poder público diminuísse essa arrecadação e tivesse mais dificuldade de investimento, né. Qual foi a prioridade do governador Alckmin desde 2015, desde quando a crise efetivamente começou? Que nós pudéssemos dar continuidade naquelas obras que nós já tínhamos contratados. E em 2015 nós tínhamos cerca de 140 mil unidades habitacionais em obras no estado de São Paulo, nos mais variados programas, CDHU, Casa Paulista, parcerias público-privadas, né? De lá para cá, a nossa prioridade de investimento, portanto, foram essas obras. Nós entregamos praticamente 70 mil unidades dessas obras que nós assumimos em 2015 em andamento e temos outras 60 e poucas mil unidades para entregar agora até o ano que vem. E agora, depois de 2 anos e meio, é que começa a ter um espaço dentro do orçamento do Estado para novas unidades. O programa Minha Casa Minha Vida abriu a seleção em Brasília agora no mês de maio. Eu sei que aqui, inclusive, Batatais, para faixa 1,5, faixa 2, vários empreendedores apoiados pela Prefeitura, porque é fundamental o papel do prefeito no estímulo para que esses empreendedores venham, já estão selecionando projetos para uma faixa de 1.800 acima, né? E outros projetos para a faixa 1, que a gente chama, que é aquela camada mais necessitada da população, também vai contar com o nosso apoio. Nós vamos, a partir então do segundo semestre, buscar, junto à Caixa Econômica Federal, junto ao Programa Federal, que a gente selecione empreendimentos aqui na cidade de Batatais, e a gente entra pelo Estado com o programa Casa Paulista, que é um recurso que paga a diferença entre o que o Minha Casa Minha Vida paga por uma casa e o que ela efetivamente custa, né? No estado de São Paulo, os custos de terreno, de mão de obra em regra são mais caros, e a ideia é que esse programa ajude a viabilizar o Minha Casa Minha Vida em cidades pequenas, né? E estamos abertos também, já falei com o prefeito José Luiz, para receber doação de áreas aqui da cidade, para que a gente construa também novos empreendimentos da CDHU. Então, depois de 2 anos e meio, nós temos uma expectativa agora, no segundo semestre de 2017, de retomar novas contratações de conjuntos habitacionais, né? E a gente sabe do déficit habitacional grande aqui de Batatais. Perfeito. Então, prefeito, a gente vê aí com ótimos olhos essa parceria com a Secretaria de Habitação.
Sem dúvida, a nossa saudação a todos. E é um motivo de muita alegria nesse dia de hoje. A gente está recebendo aqui o nosso secretário da Habitação, o Rodrigo Garcia, e também o coordenador da Cidade Legal, o Eugênio, o Geninho, né, mais conhecido aí, que também foi prefeito da cidade de Olímpia, junto comigo, lá atrás. Olha, é importante a visita do secretário Rodrigo, no dia de hoje em Batatais, não só para que essas 119 famílias do conjunto lá habitacional Araras possam ter essa documentação e essa segurança, né? Há tempos que eles vinham lutando para isso, e graças a esse grande programa, graças à ajuda do secretário Rodrigo, com o governador Alckmin, nós chegamos nesse dia de hoje com esse documento que possibilita, então, aquelas famílias poder ter o seu registro, né, que é muito importante. Mas o importante destacar aqui, eu queria deixar bem claro à população, é essa amizade que nós temos, tanto nós prefeitos, como o secretário Rodrigo. E o Rodrigo também é deputado federal, ele tem nos ajudado, inclusive, também na área do governo federal, porque ele foi convidado para ser secretário pelo governador Alckmin da Habitação, está fazendo um grande trabalho nessa área, no Estado, e a gente tem essa expectativa, tem essa esperança, dado esse bom relacionamento entre nós, né? Da gente poder estar junto, lutando, para que aquelas famílias que não têm essa moradia possam conquistar. Isso é que é importante, esse bom entrosamento. E aqui eu posso dizer a toda a população que nunca tive um entrosamento tão grande como eu estou tendo agora com o secretário Rodrigo e também com o Geninho, que é o assessor dele na secretaria, e com todo o pessoal. Então, quem ganha com isso? A nossa população, aquelas famílias que não têm habitação. Como ele acabou de dizer, há uma participação do governo do Estado, né, nos projetos, e nós temos aqui 1.400 famílias que ainda não têm a sua casa. E, portanto, nós estamos lutando para isso. Tanto o Rodrigo como secretário, né, nós como prefeitos, toda a assessoria da secretaria, para que essas pessoas possam conseguir. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir isso, né, Rodrigo? Nesse segundo semestre, nós estamos avançando bem nessa questão aí, com certeza a nossa cidade vai ganhar em todos os aspectos, né? Perfeito. Eu quero agradecer a presença aqui do Geninho e do Rodrigo. Eu sei que vocês estão com a agenda cheia e horários a cumprir. Geninho, obrigado pela participação. E o programa está de portas abertas aí quando tiver com mais tempo para nos visitar e falar um pouquinho mais do Cidade Legal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradecer ao prefeito e principalmente a vocês da imprensa, a TV Educadora aqui de Batatais, pelo acolhimento. Estamos sempre à disposição para poder trazer boas notícias e informação a todos os telespectadores. Secretário, obrigado pela participação com a gente e o programa estende esse convite para outras visitas aqui para a gente aprofundar mais o tema. Eu agradeço e fiquei feliz de poder contar para a população de Batatais o esforço do governador Geraldo Alckmin na área da habitação e aquilo também que a gente planeja para o futuro da cidade nessa área, né? Eu disse ao prefeito Zé Luiz, que é um grande amigo, um homem experiente e que tem um planejamento de mandato aí nos próximos 4 anos, para que cada ano ele possa executar parte das suas ideias, né? De que é fundamental a gente ter clareza de que o Brasil vive sim um momento difícil, mas que essa crise vai passar. E que talvez esse ano de 2017 é o ano mais difícil do mandato dos prefeitos, que é o primeiro ano, é onde ele tem que colocar a casa em ordem, é onde ele tem que colocar o seu ritmo de trabalho, as suas ideias, os seus projetos, que fizeram com que ele vencesse a eleição, mas que, sem dúvida nenhuma, com perseverança, com determinação, a cada ano que passar, nós vamos ter a convicção de que o Brasil vai melhorar e, consequentemente, aqui as ações do prefeito Zé Luiz vão começar a aparecer na cidade, né? Ele teve dificuldades nesse início de mandato para arrumar a casa, muita dívida herdada, mas eu não tenho dúvida que nos próximos meses e nos anos seguintes nós estaremos ao lado dele trazendo boas notícias aqui para a cidade. E eu agradeço mais uma vez à TV Educadora, ao grupo, por nos receber aqui hoje e dar a oportunidade de prestar contas aqui do nosso trabalho para a região. Sem sombra de dúvidas. No próximo bloco eu continuo na companhia do prefeito Zé Luiz, falando um pouquinho mais de habitação e de outros temas. Nós voltamos já. E eu continuo com o tema da habitação com o prefeito, até para a gente esclarecer umas questões, né, prefeito? O secretário veio para sanar essa questão do Conjunto das Araras, das escrituras, da papelada, da burocracia, e para propor e começar a parceria de novos projetos
Mas o prefeito já havia anunciado uma questão de construção de casas que são referentes à Caixa e não à Secretaria Estadual de Habitação. Exatamente. O secretário veio aqui, para nossa alegria, como eu disse, veio trazer o documento para 119 famílias ali do conjunto das Araras, que não têm a escritura ainda de posse, que possam ter nos próximos dias essa escritura, como ele disse. Nós viemos regularizando todos os conjuntos habitacionais de Batatais que tinham essa questão de irregularidade documental, né? Então, parece que só falta o potreiro para a gente acabar de acertar e fechar essa conta, né? Isso é uma coisa, está em andamento. Outra coisa que a gente vem anunciando é a construção de novas moradias. E isso está bem adiantado. Dentro, em breve, nós vamos ter aí já uma oportunidade de estar assinando com a Caixa Econômica, já um novo conjunto, né? A Caixa está acabando de acertar os detalhes. Parece que vai ser em torno aí já de 150, para iniciar de 150 novas moradias. E também dentro daquilo que eu venho falando, nós temos aí aproximadamente 700 novas moradias autorizadas, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, sendo 319 para famílias que tenham renda de até um salário, aliás, até R$ 1.800, não é um salário, R$ 1.800. E quem ganha acima de R$ 1.800, evidentemente que tem um outro plano, né? Então, são outras moradias. Mas nós estamos lutando para regularizar essa questão dessas áreas. A Caixa está fazendo uma análise das áreas em Batatais, que é ela que vai adquirir, ela que vai comprar, né? Não é a prefeitura. E, portanto, parece que está bem avançado a negociação, já com um loteamento aqui da cidade, e dentro de em breve estaria iniciando, então, aí no mínimo já 150 novas moradias. Qual é a novidade agora que o secretário acaba de dizer e também me disse no caminho para cá? É que também a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo pode participar, junto com a Caixa Econômica, desse mesmo programa, doando ou arrumando R$35 mil para cada terreno, né? Então, se entrar com esse recurso, sobra mais recurso para fazer a casa, pela Caixa Econômica. Então, há uma parceria do governo do Estado com o governo federal nesse sentido. Ótimo, nós já pleiteamos isso para ele, melhor. Quanto mais recurso tiver para melhorar a construção da casa, para as pessoas, melhor é. Então, nós estamos realmente aí caminhando para esses acertos finais, que acredito agora no segundo semestre, a partir de agosto, a gente já vai começar a definir, né, e dando início a essas construções de moradias aí. A gente está mapeando toda a questão dos terrenos vagos que a gente tem aqui na cidade, né? E com essa lei que nós mandamos para a Câmara e que a Câmara aprovou, também dando oportunidade para que o terreno seja de 160 metros, que é 8 metros de frente por 20, vai possibilitar melhorar o preço do terreno e num espaço menor caber mais moradias. Porque eu volto a dizer, pelo levantamento nosso, são 1.400 famílias que ainda não possuem a casa própria em Batatais. Perfeito. E, de fato, né, é bom esclarecer às pessoas que tudo isso é um passo a passo. Né? Está se fazendo a negociação primeiro, daqui a pouco se abre um edital para as pessoas se inscreverem, comprovarem a documentação. Né? Então não tem que ter desespero nesse momento, isso vai ser informado. Exatamente, Luciano. Mesmo porque também, deixa a gente fazer uma ressalva, né? Vamos fazer uma ressalva que nunca é demais. Isso começou no início do ano. A gente vem trabalhando. Primeiro nós fomos em Brasília, no Ministério das Cidades, protocolamos os projetos, encaixou, autorizou a Caixa Econômica. Nós vivemos num momento de turbulência política nesse país. Então, nós precisamos também resguardar isso. Até agora, graças a Deus, está dando tudo certo. Está indo, caminhando. Nós temos a questão do governo do Estado, que também, junto com a Secretaria de Habitação, também está formando essa parceria. Tudo está caminhando para que a gente dê certo aí o mais rápido possível. Lógico, ainda são fases que precisam ser trabalhadas. Ainda nós estamos na fase dessas autorizações, porque envolve muito dinheiro, né? Então, o governo federal também tem que autorizar, a Caixa Econômica. Então, a Caixa, até eu venho trabalhando esses dias todos, esses meses, quase que semanalmente, contactando com Brasília, com a Caixa Econômica Federal. Agora, essa semana,
Ontem eu tive a informação da Caixa que já está bem avançado a questão de um terreno que caberia 150 casas, certo? Das 400 e tantas de uma determinada faixa que a gente já tem. Então, talvez já comece, acerta com esses proprietários, né? Esses 150, parte para outra negociação, que está vários terrenos negociando, e assim que vai fechando, a gente vai formando os blocos, né, de conjuntos. E aí, a hora que tiver isso tudo concretizado, a gente vai então fazer o chamamento dessas famílias, o cadastramento. Aí depois nós vamos entrar em outra fase, que a gente vai explicar, por enquanto, com tranquilidade, acalma, espera, que aí depois a gente vai dizer, olha, quem é que vai participar desse, quem é que vai participar daquele. A nossa intenção é que as famílias, principalmente aquelas que ganham até R$ 1.800, elas possam ter também essa moradia, que é uma moradia praticamente subsidiada pelo governo, né? A prestação é baixa, seria no máximo até R$ 180 por mês de prestação, tem um prazo menor de pagamento, seria 10 anos, e, portanto, é nesse sentido que é a nossa luta, para que essas famílias possam ter a sua moradia, né? Porque pagar aí 400, 500 ou mais de aluguel é difícil, então nós estamos lutando para isso. Está bem avançado, graças a Deus, mas a gente precisa ter cautela, porque nós vivemos num momento de turbulência, né? Nós estamos passando por essas turbulências, e a nossa luta, desde o primeiro dia do governo, a cada dia, a gente vem subindo um pouquinho, e está chegando lá. A Cláudia e mais alguns espectadores com uma questão similar, né, prefeito, que é sempre a preocupação da transparência na questão dos conjuntos e do pessoal que já foi contemplado em outros conjuntos e acabou vendendo um imóvel, etc. A gente sabe que existe um cadastro geral e que a pessoa não volta mais para aquele cadastro. Às vezes a pessoa fala assim, mas fulano estava em determinado bairro e conseguiu em outro, é porque fez inscrição ou no nome do filho ou de outro parente, mas a pessoa em si ela é vetada de participar. Quem já participou uma vez, né, do cadastramento do CDHU da Caixa, por um acaso vendeu e voltar novamente, esses não vão participar, com certeza. Como você disse, pode ser até que a família seja contemplada por um outro membro da família, né? Mas aquele mesmo não. Isso nós não temos. A não ser que daí, alguns anos, ele compra, né? É outra coisa que nós precisamos analisar. Mas nós vamos, viu, Cláudia, e todos aqueles que questionaram essa questão, nós vamos realmente fazer um trabalho muito rigoroso nessa questão, para que aquelas pessoas que estão aí há muito tempo na fila possam, né, ter uma chance de sair. Eu até disse em um programa atrás aqui, se depender da prefeitura, e se a prefeitura puder estabelecer as regras, nós vamos estabelecer de forma diferente do que é hoje, né? Porque você sabe que hoje a lei, ela garante uma participação do solteiro, do idoso, do que tem necessidade especial, né, do policial, né, se for a questão estadual, tem um policial também que tem a participação num conjunto. Então você tem que respeitar isso, que são leis. Mas, se deixar a gente decidir, nós vamos tentar fazer um processo como nós fizemos com o assentamento aqui na antiga área da FEBEM. Nós vamos fazer um tipo de pontuação, de forma que quem mora em Batatais há muitos anos e não foi contemplado, ele sairia com um número de pontuação maior, certo? Então ele participaria com uma vantagem em relação àqueles que entraram agora por último. Quem tem uma família com mais membros na família já há muito tempo e não tem, então esse teria uma pontuação melhor, para que ele tenha uma chance, vamos dizer assim, diferenciada do que o outro mais recente. Então a gente pensa controlar mais ou menos assim, né? Agora, é lógico que não depende só da vontade da prefeitura, depende também da obediência às leis federais e às leis estaduais, porque os recursos são federal e estadual também no caso, né? Sem dúvida. Até porque essas leis elas já têm que começar, de certa forma, a serem revistas, né? Porque a gente pensou, vamos pontuar isso, né? Você tem aquele percentual dos policiais, por exemplo. Hoje a gente tem um déficit de policiais no município, né? Então acho que a lei deveria citar, tem um percentual para a polícia, tem, mas deveria ser calculado em cima do quadro efetivo do município. Tem um percentual para deficientes? Tem, mas em cima
do quadro populacional, né? A lei não leva essas questões em conta. Então, você tem cidade, por exemplo, que você tem um número maior de deficientes que a média e que eles são prejudicados. Né? Então, isso tem que começar a entrar no cálculo geral. Eu já disse também uma vez aqui, e vou repetir, essa é a minha posição pessoal, minha. Se eu pudesse decidir, como eu já disse, né, até para o governador Alckmin, para o governador de saudosa memória, o Covas, né, e veja bem, eu acho que o sistema, e disse lá no Ministério das Cidades, eu falei abertamente lá, está gravado, eu acho que o sistema habitacional no Brasil ele é muito importante, porque vem dar condições de você melhorar a questão habitacional da população, principalmente a população de baixa renda. Lá atrás, há 40 anos atrás, nós adquirimos o terreno e construímos uma casa. Hoje ficou mais difícil. Então, o Estado, o país precisa ajudar. Mas eu faria diferente. Olha, eu daria um direito real de uso do imóvel por 20 anos. Quem ficar 20 anos, aí depois passava a escritura definitiva. Se de 20 anos ele saísse da casa, ou mudasse para algum lugar, ele perderia, daria lugar essa casa para outra. Eu acho que aí sim a gente resolveria a questão habitacional, com questão social falando. Além de habitacional, social falando. Agora, do jeito que é hoje, dá essa questão. Eu ganho, daí um ano eu vendo. Então, virou um comércio disso. Nós não podemos trabalhar com isso. Aqui no conjunto Antônio Claret Dal Pico, quando nós sorteamos lá, e depois, a hora que saiu a ocupação, 101 moradia nós tomamos, a prefeitura tomou, junto com o CDHU, que aí nós descobrimos isso, pessoas que já tinham, pessoas que pôs no nome, separou, né, o marido e a mulher fizeram uma separação ali, só para inglês ver, né, para poder um fazer inscrição aqui, outro fazer ali. O que nós tomamos conhecimento, nós conseguimos tomar, 101 nós recuperamos e passamos para o suplente. Mas aí isso vigorou 2 anos, depois de 2 anos, essa lei já não tinha mais efeito, resultado, aí começou a comprar. Aí vende aqui, vende ali, e muita gente vendeu, e aí volta novamente para a questão habitacional. A família se aperta, porque comprou um carro, qual a primeira coisa que ela faz? Não vende o carro, vende a casa. Né? Porque a casa, ela fala o seguinte, eu paguei até agora 4, 5 mil reais de prestação, aí ela diz para o comprador, você me dá 6 mil? Aí o cara dá 6 mil, ela vai lá, paga a dívida dela e vai pagar aluguel. Às vezes fica na própria casa pagando aluguel. Então, isso eu tenho dito em Brasília, eu tenho dito em São Paulo. Não resolve a parte habitacional desse país se não mudar essas leis, certo? Mudando as leis, você tem um direito de usar, porque todos nós contribuintes pagamos isso, né? O dinheiro para construir essas casas sai de todo mundo. Se você está pagando isso, então eu também tenho direito de exigir as regras, porque eu estou dizendo, eu também estou contribuindo para você ter a sua casa. E na minha casa eu construí com o meu sacrifício, ninguém me ajudou a construir ela. Então por que eu estou te ajudando e você está fazendo isso? Então teria que mudar isso. Esse país vai mudar muita coisa, espero que muda. E uma das mudanças tem que ser nessa área. Dá o direito real de usar por 20 anos. Depois de 20 anos, você cumpriu direitinho, aí passa a escritura definitiva, a casa é sua. Certo? Mas nesse período você não fica com a casa não. Acontecer alguma coisa, você dá licença, chama o suplente. Senão nós não consertamos isso. E essa regra da inscrição vale para todos os conjuntos, né? Porque a Maria coloca aqui, né, que ela mora nos prédios, mas ela acha que não tem condição de viver com qualidade com a família lá, e se ela poderia se inscrever. Se ela tiver o imóvel lá no nome dela, não. Aí ela quer mudar, né? Ela quer mudar de local. Aí ela que tem que analisar, né? Ela não vai poder fazer a inscrição, porque ela já tem a moradia dela. Sem dúvida. Talvez ela não goste do local, a gente até entende isso. Mas ela já tem uma moradia em detrimento daquele que não tem, nem lá nem em outro lugar, né? Sem dúvida. Quando nós fizemos a ida para o PIN, nós fizemos com essa intenção, que era baixa renda, né? Que colocamos daquele jeito para atender mais gente, dando a oportunidade de seguinte, fica aqui 10 anos, cria a tua família, depois você achar que aqui não te serve mais, você estruturou, economizou 10 anos de aluguel, vai organizando a tua vidinha, e aí você passa para um outro imóvel, né? Melhor, né? E Deus ajuda que realmente aconteça isso. Mas ele precisava ter um respaldo. Esse respaldo, nós lutamos para ele ter. Então, cada morador de Zairapupim, me dói o coração quando eu vejo alguém falar alguma coisa daquilo lá. Porque só eu sei o sacrifício daquilo, para conseguir aquilo. Ainda
às vezes a gente é criticado, mas são 384 famílias que não tinham onde morar e tiveram essa oportunidade. Por que jogam fora alguns essa oportunidade? É a luta de todos nós. Ora, desde o primeiro dia de governo a gente vem lutando. Ah, tudo bem, está falando isso, o governo parece estar... Não, está lutando. Porque eu falava até no intervalo para você, Luciano, que você faz parte do nosso governo, você é testemunha disso. Se a gente não conseguir esse ano, gente, esquece. O ano que vem já é um ano de eleição, depois entra novos governantes, até você fazer o trabalho, vai passar 2 anos. Então, você concorda que nós temos que conseguir essas casas até o final desse ano? E é isso que é a nossa luta no dia a dia. Às vezes a pessoa vai na prefeitura enquanto o prefeito está lá para São Paulo, está para Brasília, está para não sei o que, está lutando para isso daí, né? Porque se passar esse tempo, aí, trouxe o secretário aqui, o secretário vem, é bem recepcionado, já, né, oportunidade a gente está conversando, dialogando outros assuntos. Então, esse é o nosso trabalho, nós temos que andar rápido, porque o tempo é curto e as mudanças nesse país acontecem com muita rapidez, né? Sem dúvida. E é bom pontuar essa questão, né? A gente está, nesse ano, tentando fechar toda a burocracia, todos os procedimentos, para se fazer licitações, contratos e ações até no meio do ano que vem, porque depois entra o período eleitoral e acabou. Como outra correria que vai acontecer agora, né? Essa semana, estive em São Paulo, na terça-feira, e agora, as emendas que nós pedimos do governo federal, Luciano, o governo federal liberou tudo uma vez, né? Agora nós estamos correndo, quer dizer, tem o asfalto do Distrito Industrial novo, tem emendas para comprar ambulância, tem emendas para recapeamento de ruas, tem aí praticamente 2,5 milhões já liberado do governo federal. Nós estamos com 1.550.000 do governo estadual, ainda temos mais ainda para receber, né? O próprio secretário de Habitação, Rodrigo, está estudando a possibilidade, como ele é deputado federal, de colocar uma emenda que nós pedimos para ele de R$500 mil também nessa área do asfalto, que é o grande problema nosso hoje é asfalto, né? Até eu vinha com ele aí, algumas ruas, ainda mostrava isso para ele, falava a situação que nós estamos aqui, né? Mas nós estamos lutando agora, numa correria tremenda, porque se a gente não conseguir, como você disse, esses recursos agora, a gente não agilizar isso, tchau. Aí você vai ficar 3 anos depois, né, sem conseguir nada, pode até conseguir uma coisa ou outra, mas agora é o tempo, né, apesar dessa turbulência que está vivendo o país, mas a gente tem que correr. Então nós temos um monte de obras, tudo já planejado, um monte de verbas, já sendo tudo engatilhado, para que a gente depois deslanche, daí no final do ano em diante, com essas construções, com essas obras, que vai melhorar a vida de todos nós aqui da cidade. Falando da questão do asfalto, né, a gente tem algumas questões nesse sentido. Operação Tapa Buraco está na rua, mas a gente tem uma estrutura, né, pequena de funcionários para a demanda toda, né, prefeito? Como é que está a escala disso? Nós estamos soltando uma licitação, praticamente já está pronta a documentação, deve sair agora nos próximos dias, de uma empresa para nos ajudar a fazer essa operação, mesmo porque algumas ruas, até que a gente já fez, elas voltaram a ter problemas dos buracos, né? Cito aqui a 14 de março, a própria aqui, Moacir Dias e outras. Abriram novos buracos. Abriram novos buracos, né? A malha viária nossa está muito ruim, mas muito ruim mesmo. Por isso que eu falo, vamos, evidentemente, tapar os buracos agora, nós estamos do outro lado da cidade, fizemos uma parte, estamos terminando, né? Aí nos próximos meses a gente termina essa questão de tapa-buraco e já estamos repensando o recapeamento. Algumas ruas da cidade nós vamos soltar o recapeamento, né? E aí nós vamos soltar com a participação também da população, né? Porque não dá para esperar o próximo ano, algumas ruas, que vêm novas chuvas no final do ano e começo do ano, aí perde até o tapa-buraco que fez esse ano. Então, essa é a preocupação que tira o sono da gente, que dá dor de estômago e etc., mas é essa correria que nós estamos caminhando. Nós temos uma parte do governo já bem equacionada, tranquila, ainda tem as deficiências, e a outra parte a gente está caminhando devagar, mas com o pé no chão, com controle absoluto, como o Rodrigo diz, para a gente passar os próximos 3 anos com uma certa tranquilidade, né? Não nesse sufoco que nós estamos vivendo agora, né? Sem sombra de dúvida.
Para a gente encerrar, né, pensando nessa questão dos desafios aí que tem se visto, a senhora acredita que esse ano se equaciona essa questão do que estava atrasado, dessa problemática, mesmo com o período ainda de crise que a gente ainda sofre, vai conseguir colocar boa parte das questões em ordem? Sim, é a nossa luta, é a luta de cada um de nós, do governo, um governo realmente bastante enxuto, né? Nós estamos lutando muito para que a gente saia o mais rápido possível dessa situação. A gente vem pagando os compromissos, estamos resgatando gradativamente a credibilidade da prefeitura, né? Que foi difícil no começo, às vezes você queria comprar, não tinha ninguém para vender, né? Porque não pagava, isso, aquilo. Estava difícil de fazer orçamento, inclusive. Difícil de fazer orçamento, não tinha certidões, hoje, graças a Deus, está equacionado. Temos ainda dificuldade, não está uma maravilha, não. Temos dificuldade, mas com muita firmeza, com muito trabalho, com muita luta, né? A gente está evoluindo. Podemos dizer que já evoluímos, né? Já bastante, e vamos evoluir ainda mais até o final do ano. Lembro que eu falei que eu, particularmente, considerava esse ano um ano perdido? Não vai ser totalmente perdido. Algumas coisas nós vamos fazer. Nós estamos movimentando a cidade com vários loteamentos nesse momento, né? Vários loteamentos estão sendo movimentados na cidade. Dentro em breve vão estar movimentando algumas áreas vazias. Nós também estamos fazendo esse movimento de que a parte habitacional começa a gerar emprego, começa a gerar riqueza na cidade, né, para movimentar a cidade. Vindo esse dinheiro agora, como já chegou aí, assinando os convênios, nós vamos iniciar o Distrito Industrial Novo com a questão da infraestrutura para alavancar as empresas e a geração de emprego o mais rápido possível, né, que está aí parado também há algum tempo. As obras que estão paradas, nós estamos programando para reiniciar elas dentro de aproximadamente aí 2, 3 meses. Algumas pendências, nós estamos acertando documentação. Então, a gente vai deslanchando. E ainda a parte mais complicada nossa é a questão do asfalto, né? Nós equacionamos a questão de água. Olha, só de bomba, ainda agora hoje de manhã, me apresentaram mais um orçamento para consertar não sei quantas bombas que estão aí, né, paradas, que não vinha. Então, corrigimos, consertamos, estamos autorizando para você ter as bombas de reserva. Então, a área da saúde, graças a Deus, está evoluindo a cada dia que passa. Vai vir as ambulâncias novas, que está aí, mais 3 ambulâncias, né? Nós temos uma licitação agora de 2 aí, que nós estamos comprando com recurso da prefeitura, uma que vai vir do governo, numa emenda também, que nós vamos licitar depois, outra do governo do estado no segundo semestre, que nós estamos já à promessa, para vir então essa área aí, né? Os medicamentos, mais ou menos colocando em ordem a situação, funcionalismo, graças a Deus, a gente está equacionando, está colocando, né? E aí, com a aprovação da frente de trabalho, a gente vai começar também a dar uma limpeza geral, que vai diminuindo a chuva, a gente vai conseguindo limpar. E essa parte do tapa-buraco, com essa nova empresa sendo contratada para ajudar a nossa equipe, que é reduzida e valorosa essa equipe, a gente tem que dar esse crédito, esse valor a eles, né? Porque com pouca coisa, com um caminhão só, né? Agora que o rolo ficou pronto, que a gente está tendo, com toda essa dificuldade, nós não conseguimos avançar, né? Então, a gente tem só que agradecer a todos aqueles que estão nos ajudando e principalmente a população, né? Que entendeu desde o princípio esse chamamento e a gente vem retribuindo, né? A gente está mostrando o serviço. Na área da saúde, nós estamos batalhando muito para conquistar, principalmente a ampliação da hemodiálise, a ampliação da UTI, a construção do centro oncológico, né? A gente vem lutando com os recursos, também as emendas para a nossa Santa Casa, né? Então, tudo isso a gente vem trabalhando no sentido de colher mais rapidamente o resultado disso. Temos o recurso para fazer uma grande, assinei essa semana, uma grande reestruturação no recinto aqui da Festa do Leite, Luciano. Vai mudar completamente isso daí. Nós vamos fazer uma reforma aí para o ano que vem, que a gente não vai precisar gastar depois com palco, com muita coisa para economizar para a realização da festa. Então, nós vamos fazer uma reforma. Esse ano nós sacrificamos. A questão do Sambódromo também, né? A questão aqui da Washington Luiz, nós vamos vamos aplicar um recurso ali, vamos fazer 3 pontes, vamos melhorar muito aquela região ali, principalmente a ligação com outros bairros do outro lado da cidade, né? E, portanto, a gente começa a movimentar a cidade, melhorar, né? E a população começa a perceber, mas tudo isso nós precisamos sempre estar com a ajuda da população, né? É importante isso. Quem
quem tem o seu débito para com a prefeitura tem uma oportunidade agora de pagar até em 100 parcelas, né? Então, nós estamos procurando fazer a nossa parte. Maravilha. Prefeito, obrigado pela participação e é sempre muito bom trazer, né, boas notícias aí para os batataenses. Eu acho que o pessoal lá do Araras está feliz com essa questão da regularização e o programa está sempre à disposição. E lembrando desse pessoal do Araras, Luciano, que tem alguns ainda remanescentes que eram das favelas do Coquim, da FEPASA, lembra disso? Que no primeiro mandato nosso, nós construímos aquelas 40 casinhas, que agora está sendo legalizada. Na época aquilo foi da prefeitura, a prefeitura que fez aquilo lá. Desfavelamos. Graças a Deus, nunca mais Batatais teve favela, né? Então, esse é um ponto positivo para a nossa cidade. E isso é muito bom. Então, com esse esforço que nós estamos completando no dia de hoje, com essa entrega da documentação, e o potreiro virá, se Deus quiser, logo, logo também, que é um último que falta para a gente regularizar. Então, a gente está completando essa questão dessas famílias aí, dando dignidade para elas, dando essa segurança para elas. E continuando o nosso trabalho, né, em todas as áreas, como você na cultura, que vem fazendo também um grande trabalho, e, enfim, todos os secretários, cada um com as suas dificuldades, mas cada um muito ali com força e dedicação no trabalho, para a gente melhorar o conjunto da nossa cidade, e nós estamos melhorando sim. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, né? Hoje é um dia muito importante para a gente, que recebemos essa visita do secretário, isso é bom ter esse contato, vieram outras pessoas. À tarde, agora às 5 horas, nós vamos entregar o novo cartório eleitoral, que é uma parceria, a prefeitura que colaborou, que está pagando o aluguel daquela casa, para que a população também possa ter o seu conforto ali num lugar melhor no centro da cidade, para tirar o seu título, fazer a sua parte eleitoral. Então, tudo isso, agora a prefeitura está tendo condições de respirar um pouco mais, de oferecer isso. Então, a gente fica muito feliz de estar evoluindo, ainda que devagar, mas evoluindo todos os dias. Um abraço a todos e obrigado. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV, tá certo? Voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista, com a programação cultural aqui do programa. Nós voltamos amanhã.